Bom dia, gente do Brasil. Gente, eu tô feliz, mas eu nem vou falar por que não. Porque muita gente não vai me entender mesmo. Mas eu vou falar outras coisas aqui. Que assim, tô com até vídeo que eu vejo. Sei lá, não é tudo. Tem uns vídeos que me dá raiva. Mas dependendo do vídeo que eu assisto, do depoimento das pessoas, depende do livro que eu leio, dependendo do vídeo que eu vejo, me faz assim, acende uma luz na testa. Na testa, que é a cabeça, né? Porque na Itália fala testa, ok? Então, pensa bem, vamos raciocinar comigo. Se você diz que ama Jesus, eu amo Jesus, Jesus é tudo pra mim. Que é assim, né? As pessoas falam. Jesus é tudo pra mim, eu amo Jesus, eu dou a minha vida por Ele, e eu faço isso, eu faço aquilo, e depois na hora do vamos ver, não vai fazer nada, é um Pedrão da vida que acaba negando. Senhor, tem compaixão, livrai-nos. Vocês acham que é só Pedro? Enfim. Vamos raciocinar comigo se você realmente é cristão. Te desafio para ver se você realmente ama Jesus de Nazaré. Ou se você apenas ama uma religião. Ou você apenas ama uma religião que diz que é messiânico. Ou você só ama uma religião que diz que é nazareno. Ou você ama a religião, seja de qualquer uma dessas milhares de igrejas que tem, evangélica, protestante e tudo mais. Então vamos lá. Quem tem prova registrada, assinada, com testemunho do Messias de Nazaré? Quem? Vocês podiam dizer assim, os judeus. Enfim, os judeus devem ter jogado tudo fora, queimado. Só se for algum judeu crente em Cristo. E mesmo assim, esse judeu crente em Cristo tinha que viver se escondendo. Não podia revelar muitas coisas, ok? Então, vocês sabem quem é que tem provas profundas, registradas? Quem tem que o Messias de Nazaré um dia nasceu, e morreu daquela forma? Sabe quem tem? E sabe por que luta tanto porque tem tanta raiva? Por quê? Porque cantores que diz que crê em Jesus, em Yeshua, Hamashia, por que eles têm raiva? Por quê? Porque o inimigo colocou na cabeça deles para ter raiva. Sabe quem? A Igreja Católica Romana, a própria Roma. Mas mãe de cristão morreu em Roma. Morreu para enterrar semente em Roma. Faz a pesquisa aí, gente. A maioria dos santos que deram as suas vidas por Cristo, que morria de brutalidades terríveis, a maioria deles era de Roma, de Itália. La maggior parte, como diz em italiano, né? La maggior parte dei cristiani sono morto a Roma, mas também muitos deles eram romanos. Sabia disso? Sem saber que muitos deles eram romanos. É que naquela época não tinha essa nação chamada Itália, mas era de Roma e as outras localidades próximas, as outras cidades mais próximas, ok? Porque Paulo, vê lá o último capítulo de Atos dos Apóstolos, Paulo, para chegar em Roma, primeiro ele passou lá pelo sul da Itália, que é Siracusa, ok? E naquela época as coisas não eram tão fáceis assim, era só quando conseguia um navio que ia de uma parte para outra, ok? Então, de Siracusa até Roma,
tem um pedacinho longo, se você não sabe. Por exemplo, aqui tem o trem, tipo trem-bala que fala, né? Aqui tem aqueles trem muito rápido. Mas mesmo assim, com esses trem muito rápido, da onde eu estou, no norte da Itália, levaria 24 horas para chegar no sul da Itália, com trem rápido. De avião, acho que é 3 horas. Vocês sabem quantas horas gasta aqui para chegar em Paris, na França? Ou em Portugal, ou em Espanha? Eu acho que Portugal e Espanha estão um pouquinho mais longe, está mais perto, é França. Mas acho que chegar em França é 1 hora. Não sei se é menos de 1 hora, 1 hora. Chegar em Portugal, não sei lá. Eu não pesquisei, ok? Mas daqui de onde eu tô, para chegar no sul da Itália, é 3 horas de avião. É mais ou menos igual, vai de São Paulo ao nordeste do Brasil, lá no finalzão do nordeste do Brasil. É longe. É longe. Então, mas o que eu estava falando? Paulo, primeiro ele chegou em Siracusa. Antes ele ficou na ilha de Malta. Vê lá o capítulo 27, 28 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava indo para Roma. Ele só chegou lá pela misericórdia de Deus, por milagre. Então, mas o que eu queria falar era isso. A capital Roma. E depois, como a igreja teve muito acesso aos documentos romanos, eles têm como provar a existência de Jesus de Nazaré, a morte e a ressurreição. Porque tem até centurião que viu Jesus ressuscitado, conta-se a tradição, ok? Mesmo porque tinha aqueles guardas lá olhando o túmulo, que deve ter desmaiado na hora, né? E aí foram lá um povo lá e pagou dinheiro para eles fingir que tinham roubado. Gente, vocês já viram a história dos discípulos, gente? Pedro já tinha negado, os outros estavam tudo presos naquela casa de Jerusalém. Vocês acham que eles iam lá roubar o corpo de Cristo? Mas mentira, fizeram isso, ok? Acho que até por isso que passa ali que Pedro negou, que estava todo mundo com medo, que as mulheres só foram lá no domingo de manhã, porque no sábado elas não podiam fazer nada. E aí elas esperaram o domingo de manhã para ir. E foi naquele impacto de mulher, né? Mulher é dona. Então, o nome mesmo para mulher é dona. Aí no Brasil a gente fala dona mulher, né? Ele fala 2 vezes o mesmo nome. Dona mulher, ou dona fulano, ou dona Maria. Sabe quando você tá falando aí, dona Maria? Você tá falando a mulher Maria. Sabia? Então, aqui só tem 2 N, dona, porque tem um a mais para pronunciar. Mas eu quero dizer assim, que em Roma eles têm os registros antigos de que houve um Jesus, um Nazareno, que foi entregue para ser morto na época de Pôncio Pilatos. Ok? Roma tem esse registro. Roma era a América da época. E aí, a Igreja Católica, ela tem acesso às coisas. Hoje em dia, provavelmente, está tudo guardado com eles. É porque que todo mundo, inclusive, diz que crê em Jesus, em Yeshua, em Hamashia. Por que todo mundo odeia a Igreja de Roma? Quem que colocou esse ódio na cabeça dessas pessoas? Quem foi que colocou esse ódio? Como é que vai colocar ódio no lugar que cientificamente, que mundialmente, que escrituramente prova a existência de Jesus de Nazaré? É só para você pensar.
Fico na paz, shalom, até a próxima.